E terça-feira, dia 14 de janeiro. Panorama 95 apresenta Check-up no rádio. Olha, no quadro Check-up no rádio desta terça-feira, dia 14, o tema será alterações de comportamento e Alzheimer, com a participação do médico geriatra Belísio Neto. O Alzheimer é uma doença neurodegenerativa que afeta principalmente pessoas idosas, causando deteriorização cognitiva, perda de memória e muitas vezes alterações comportamentais. No nosso quadro Check-up no rádio de hoje, o Dr. Belísio irá explicar como identificar os primeiros sinais da doença, como ela impacta o comportamento dos pacientes e qual a importância do diagnóstico precoce para melhorar a qualidade de vida dos portadores e seus familiares. Doutor Belísio, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95, bom dia. Bom dia, Marcos, bom dia a todos os nossos ouvintes, internautas, uma satisfação imensa, mais uma terça-feira participar aqui do quadro Check-up no rádio e para falar de um tema bastante importante que é essas alterações de comportamento nos pacientes portadores de demência de Alzheimer ou alterações de comportamento e a relação com a doença de Alzheimer. Antes de entrar um pouco nessa questão dos comportamentos, quais são os primeiros sinais de que uma pessoa pode estar com Alzheimer? O esquecimento é o principal, e assim, eu diria, o carro-chefe da demência de Alzheimer, né? As alterações cognitivas, dentre elas a memória, mas podem ser alterações visoespaciais, o paciente não reconhecer o ambiente, se perder na rua, pode ser alterações na função executiva, perder a capacidade de planejar, de executar algumas tarefas, na linguagem, né? Uma das alterações, o paciente que esquece aquelas palavras, vai dizer alguma coisa e não termina de dizer. Então são os sintomas clássicos da demência de Alzheimer, que tem uma característica de progressão lenta, insidiosa, não é uma demência que de um mês, de 2 meses ou de uma semana, ela vai progredindo lentamente. Isso é o mais comum nessa demência, relacionada bastante às pessoas mais idosas, né? A partir de 70 anos a incidência aumenta bastante, antes disso é menos comum, ainda mais em mulheres. E como é que as alterações de comportamento, como agressividade e apatia, estão relacionadas ao Alzheimer? Marcos, hoje já se sabe que as alterações do comportamento elas podem estar presentes mesmo antes da abertura de um quadro cognitivo. O que se sabe hoje é que a demência de Alzheimer ela não aparece, eu diria, ela não está no indivíduo só quando os sintomas da cognição, como eu falei, linguagem, memória e outras funções cognitivas estão presentes, não só quando o esquecimento começa a aparecer. A doença de Alzheimer ela tem uma fase pré-clínica, uma fase onde não se tem sintomas. Hoje a gente já sabe disso. E nessa fase pré-clínica, as alterações de comportamento que são mais comuns na fase moderada, aquela fase que o paciente tem após a perda cognitiva, ele começa a ter alterações do comportamento. Então a gente tem essa relação. O paciente com demência de Alzheimer pode ter na fase pré-clínica alterações, abrir o quadro com alterações comportamentais que a gente chama de comprometimento comportamental leve. O que seria isso? Ele começa a mudar o comportamento, começa a ter comportamentos que antes ele nunca havia tido, né? Como por exemplo, ficar mais agressivo do que era, ficar desinibido tanto verbalmente, dizer o que ele pensa, dizer aquela pessoa que diz, você é feio na cara, ele diz bem, e nunca foi sempre uma pessoa contida, com freios sociais, desinibição sexual, muitas vezes, aquele paciente que está apático, que tanto faz para ele, não fica alegre, não fica triste, paciente que fica inquieto, agressivo, agitado, querendo andar demais, ou aquele que tem alguns delírios, seja de perseguição, que tem alguém tramando contra ele, seja de ciúme, nunca desconfiou do cônjuge e agora começou a desconfiar, de alucinação, ele pode ter alucinação visual ou mesmo alucinação auditiva, delírio, como eu falei,
também de identidade, de que a casa não é a casa dele, de forma que o marco importante é a alteração do comportamento. É um paciente que antes não tinha nada e agora começa a ter. Como eu falei, isso é comum aparecer quando a demência de Alzheimer ou outras demências evoluem para essa fase moderada. Depois de alguns anos na fase leve, onde ele só tem as alterações da memória, ele começa a ter essas alterações. Começa a ficar mais inquieto, começa a não dormir bem, começa a dizer o que ele às vezes antes não dizia, ele diz sem inibição alguma, começa a ter depressão, começa a ter comportamentos motores aberrantes. Que é isso? Movimentos estereotipados. É aquele paciente que fica mexendo na pele mesmo sem ter uma coceira, ele fica com um movimento na boca involuntário. Isso pode ser um comportamento aberrante da demência. Então o comum é aparecer essas alterações. O paciente com a demência de Alzheimer dá alterações de comportamento na fase moderada, que é geralmente quando as pessoas procuram o médico. O ideal é procurar antes, lógico, para a gente não sofrer tanto com esse paciente nessa fase. Ou ele está agitado demais, ou ele está dormindo demais, ou ele está com essas outras alterações. Mas hoje já se sabe que o indivíduo ele pode abrir quadros com alterações, iniciar a demência com alterações comportamentais. Como eu falei, o comprometimento comportamental leve. Mesmo antes dele ser esquecido, dele ter alterações na memória ou em outra área da cognição, ele apresenta alteração de comportamento. Não necessariamente isso é a demência de Alzheimer. Mas como estamos no mês da conscientização da saúde mental, então a gente tem que estar atento. Se ele alterou o comportamento, ele está tendo alucinação, está desconfiando, está muito irritado, não está dormindo bem, está com atitudes estranhas. Então, alertar para que pode ser sim uma alteração, uma abertura, um quadro de sintomas comportamentais, mesmo antes de aparecer o esquecimento ou as outras alterações na cognição. E qual é a importância do diagnóstico precoce para tratar o Alzheimer? Marcos, assim, em tudo a gente tem a questão se você diagnostica precoce, você tem mais tempo, você tem mais planejamento para poder lidar com a situação. Na demência de Alzheimer, a gente tem como diminuir a velocidade com que essa doença vai progredir, com que o paciente vai perder todas as capacidades mentais. Então, diagnosticar precoce é fundamental, porque a gente pode tomar uma série de medidas, não é só com medicamento, intervenções, inclusive na mudança do estilo de vida, mudanças de comportamento. Pegando a deixa do tema de hoje, pode fazer intervenções desse indivíduo para que ele possa ou não evoluir, como a gente chama, com a progressão para a demência, se é que não é uma demência ainda, ou que essa demência evolua de fase de maneira mais lenta, além de, logicamente, manejar as intercorrências com mais facilidade, já que você tem o diagnóstico antes, você tem o alvo, você sabe com que você está lidando, você consegue de maneira mais prática, mais resolutiva, tratar as intercorrências, por exemplo, como as intercorrências comportamentais desse indivíduo. Você não vai ser pego de surpresa num paciente que vier a abrir um quadro de alucinação, que ele desorientar, que ele abrir um quadro de depressão, que nunca teve depressão, e abrir uma depressão na demência. Então a importância de você tratar precoce vai desde desde você abrir a mente da família, fazer uma psicoeducação e explicar como é que vai ser daqui para frente, passando por intervenções que possam frear a velocidade com que essa doença progride e atuar nas intercorrências, principalmente comportamentais, de maneira mais precisa, já que você tem a causa definida com antecedência, eu diria, de forma precoce. Como é que o familiar, o cuidador, ele deve se comportar dentro dessas mudanças de comportamento? Pronto. As mudanças, essas alterações de comportamento,
elas têm, assim, a grande linha de tratamento, a principal, aliás, a primeira medida de tratamento são medidas não medicamentosas. É a gente orientar o cuidador. Na verdade, a gente tem que tratar bem o cuidador. Tratar, eu digo, inclusive, da saúde dele. Porque ele vai estar sobrecarregado, um paciente que passa o dia todo andando, repetindo a mesma pergunta. Então o estresse do cuidador tem que ser tratado, porque senão o cuidador vem com a sobrecarga e ele maximiza, ele traz esses comportamentos numa magnitude muito maior. O que é para ser uma coisa às vezes simples, ele maximiza, eles não, está muito demais, ele exagera um pouco na queixa, porque ele está sobrecarregado e aquilo para ele realmente é uma coisa muito naquela dimensão, naquela intensidade que ele refere. Então o cuidador sereno, que possa observar com tranquilidade, a gente é o primeiro passo. Depois medidas, para cada sintoma a gente consegue mais ou menos ter algumas orientações, como por exemplo, paciente que tem esse delírio de identidade de não reconhecer a casa. Se eu não estou em casa, quero ir para casa e fica repetindo isso, a gente orienta as famílias, por exemplo, a dar uma volta com o paciente, seja sair na calçada e voltar, ou mesmo andar o quarteirão. Alguns até pegam um meio de transporte e dão uma volta. Isso alivia o sintoma, é a primeira medida. Buscar gatilhos. Esses pacientes, eles descompensam muitas vezes de um sintoma desse, porque ele não sabe dizer o que realmente ele está sentindo. É uma dor, identificar direitinho se não é uma dor que está fazendo ele ficar inquieto, agressivo, agitado, sem dormir. Ele não sabe dizer que está com dor. Então, identificar direitinho, se for o caso, fazer algum analgésico que possa ver se não é a dor, e se ele melhorar, talvez seja dor. Gatilhos como, por exemplo, fome, sede, ou comer demais, ele pode ficar passando mal. Constipação, intestino preso, isso passa muitas vezes despercebido, faz 5 dias que ele não evacua e ele está inquieto, agitado, não sabe dizer o que é. A família tem que estar atenta, principalmente essas famílias que têm cuidadores de escala, assim, eles profissionais, eles trocam plantão e às vezes esquecem de dizer ao outro se fez, se evacuou ou não, isso vai se acumulando. Então ver se o intestino não está preso, ver se ele realmente não está com uma dificuldade de urinar. Eles fazem bexigoma, às vezes eles fazem retenção urinária, fica sem conseguir urinar. Isso agita muito eles. Esse período agora de calor, alternando com frio, eles podem também ter alterações de comportamento. Então, conhecer bem a rotina, identificar esses fatores gatilhos, o cuidador está saudável, ele saber mais ou menos quem é o paciente, saber as alterações, o horário que dá e tá até a primeira medida. Essas são algumas alterações, por exemplo, banho. Às vezes eles têm uma dificuldade de tomar banho, é bastante comum eles negarem o banho, dá muito trabalho, se agitar na hora do banho, porque o banho na verdade é uma sensação desagradável, eles perdem aquela capacidade de autocuidado, eles não veem o banho como uma questão de higiene, simplesmente se vai levar ali uma chuveirada, vai ser fria ou quente, e muitas vezes isso começa a ser desagradável para ele. Então ele começa a negar o banho, começa a negar medidas de autocuidado, de higiene. Os cuidadores têm muito trabalho nesse sentido. A gente orienta, olha, troca o horário do banho, a temperatura da água. Uma época vai querer quente, outra época vai querer fria. Troque as pessoas que está dando banho, se é a mesma pessoa, tente trocar as pessoas. Torne essa sensação de banho, tente tornar o máximo possível um ambiente agradável, que seja uma experiência boa para ele. Eles têm muito essa questão de não perder os sentimentos. Se você fala num tom de voz agradável, num tom de voz amigável, ele vai entender melhor. Você fala num tom de voz mais ríspido, ele vai também reagir. Então, tudo isso faz parte do manejo de cuidados com pacientes com demência que tem alterações comportamentais. Foram só alguns exemplos aqui, mas a gente no dia a dia, nesses aí mais de 15 anos de experiências, precisa de ter
de ter uma experiência nesse sentido, desde identificar o cuidador que está estressado, passando por detalhar a rotina desse paciente e identificar alguma coisa ali, para não sair só medicando, porque você vai supermedicar o paciente e uma hora você vai ter problemas com efeitos adversos desses medicamentos. Tem pergunta aqui no nosso WhatsApp. Minha mãe tem 84 anos e recentemente adquiriu o hábito de mexer no nariz. Passa o dia assim. A gente pede para ela não fazer e não adianta. Nós devemos combater esse hábito ou deixamos à vontade? Ela disse que tinha Alzheimer? Não falou não. Não, vamos supor que tenha. Como eu falei, um dos sintomas é o comportamento motor aberrante. O que é isso? Comportamentos estereotipados. Ele tem hábitos, geralmente com as mãos, de ficar mexendo ou no nariz, na sobrancelha, no cabelo. Alguns perdem até a sobrancelha de tanto mexer. Eles ficam repetindo aquele movimento e isso a gente chama, isso é uma alteração de comportamento na demência, chamada de comportamento motor aberrante ou comportamentos estereotipados. Nesse caso de mexer a questão do nariz, a gente tenta mudar no paciente alguma coisa. Não adianta pedir para ele, se for um paciente que tem uma demência como Alzheimer, não adianta pedir para ele não mexer o nariz, que daqui a pouco ele vai esquecer. E esse movimento é um movimento muitas vezes involuntário da progressão da demência. Então, só rebater o paciente não adianta. Não confrontar é uma das primeiras orientações que a gente faz aos pacientes. Não confronte, não adianta, porque ele vai esquecer. Então a gente tenta modificar, às vezes até coloca uma luva no paciente, se ele não fosse agitar, o que é uma luva? Você pega uma atadura e tira esse movimento de pinça. Tenta modificar alguma coisa no paciente. Mas na maioria das vezes, quando isso não é só um incômodo pro cuidador, porque às vezes só ele está mexendo, incomoda mais o cuidador. Se não está ferindo, se não está trazendo nenhum prejuízo, a gente tenta não medicalizar, assim, não ficar medicalizando tudo. Deixa para resguardar para uma necessidade onde ele coloca a vida dele em risco, onde ele atrapalha a saúde. Distrações são muito importantes. Terapia da boneca, colocar uma boneca para esse paciente, distrair ele para que ele possa usar a mão ou mesmo em outras coisas, como ficar rasgando um plástico, muitas vezes ficar amassando alguma coisa, entreter ele com algum animal doméstico, são também terapias, orientações eficazes. E rever, na verdade, o médico tem que sempre estar reavaliando se esse paciente está com o tratamento otimizado. O que acontece também na maioria das vezes é que essas alterações de comportamento a gente não resolve só observando os gatilhos e psicoeducando a família, tentando mudar. Às vezes a demência não está bem medicada. Você tem que ajustar esse tratamento da demência, do Alzheimer, com medicamento. Ele agora está com o tratamento otimizado, a gente pode tentar alguma outra coisa. Então, se não está trazendo risco para o paciente, às vezes é só o incômodo do cuidador, vamos tentar distrair ele para que ele mude esse comportamento para alguma coisa. E sempre checar se está em dia o tratamento da doença. Doutor Belísio, bom dia. Como você está fazendo reviver tudo que vivi com o seu pai, com meu pai Chico Galego, né? Meu pai e o seu pai foram amigos de infância, né? Quem mandou aqui a mensagem aqui foi a Maria Francinalda. Vou mandar um abraço para a dona Francinalda. Seu Chico Galego realmente foi um grande amigo de papai, lá na Nova Descoberta, ali, pessoas da mesma geração. Os dois hoje estão no céu. E Francinalda é uma pessoa que a gente conhece desde a infância, trabalhou muitos anos ali na farmácia de Neto. Hoje eu acredito que ela está aposentada. Mandar um forte abraço para ela. Doutor Belísio, obrigado pela sua participação. Algo mais a acrescentar, pode ficar à vontade. Então, Marcos, só agradecer mais uma vez a disponibilidade do programa, para a gente poder levar temas relacionados à saúde do idoso, temas relacionados ao envelhecimento. E pedir para as pessoas nos seguirem nas redes sociais. A gente tem muito conteúdo lá. Dr. Belísio Geriatra. Você acha no Instagram, acha nosso canal no YouTube, acha no Facebook. Lá tem bastante dica. Recomendo que você nos siga. 7h32.